que ajudaram o meu bebê de 8 meses voltar a dormir a noite toda. E cada bebê é único e cada experiência é única. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência. O Noah, quando ele nasceu, ele sempre foi um bebê muito tranquilo, que ele dormia já a noite toda. E eu tinha que acordar ele pra amamentar a cada 3 em 3 horas. E a rotina com ele sempre foi: eu acordava ele pra amamentar de madrugada, já voltava ele no bercinho e ele voltava a dormir sozinho. E foi assim, tranquilo, até os 5 meses e meio, mais ou menos. E aí, quando ele fez 6 meses, esse garotinho aí começou a sentar, começou a engatinhar. Ele sempre foi um bebê bem ativo e ele teve aquele salto de desenvolvimento. E quando ele começou a acordar de madrugada, eu desandei ele. O que aconteceu? Eu comecei a dar mamar pra ele. Ele começou a acordar a cada 1h30, a cada 2 horas. E eu dava mamar pra ele. Ele voltava a dormir. Mais ou menos dos 6 meses até agora, uns 8 meses. Acordando. E aí, o que acontece? A gente acorda acabado no dia seguinte. Uma coisa que eu mudei na rotina dele foi parar de dar uma mamar pra ele. Então eu fiz isso mais ou menos 2 semanas. Ele não tava com fome, ele tava com sono. E ele queria o aconchego, né? Que o peito dá. Sim, quando o bebê não dorme a noite toda, os pais também não dormem e o dia seguinte pra gente é horrível. Então eu comecei a acordar, só que eu não dava mais mamar pra ele. Ele começou a chorar, obviamente, foi difícil pra ele, foi difícil pra gente, mas ele voltou a dormir a noite toda. A partir do momento que eu parei de dar mamar pra ele de madrugada, que é uma coisa que ele não precisa mais. Ele já tá comendo e ele come muito bem. Esse acordar, esse despertar dele de madrugada era realmente algo que eu comecei a condicionar ele a fazer. Porque eu comecei a oferecer o mamar e ele voltava a dormir. Ele nem tava mamando, ele mamava tipo 2 minutos e voltava a dormir, sabe? E é isso que a gente fez. Ele voltou a dormir, a gente voltou a dormir, a Nala voltou a dormir. Eu sei que nós mães às vezes carregamos essa responsabilidade de fazer o bebê parar de chorar dando mamar. E eu, desde quando eu tava grávida, eu já pensava assim, não vou ficar oferecendo peito pra fazer ele parar de chorar, porque eu acho que existe outras maneiras. Existe o colo, existe o aconchego ali de você pegar o bebê, conversar com ele, olhar nos olhinhos dele. Então eu acho que existem inúmeras outras formas de acalmar o bebê sem ser dar o mamar. E eu comecei a fazer isso quando ele tava com 6 meses e por fim, deu no que deu. Ele começou a acordar muito de cada 1h30 e isso é muito cansativo pra gente. É ruim pra ele no dia seguinte, porque ele também precisa dormir bem pra poder se desenvolver bem. Não sou especialista do sono, mas eu sou uma mãe de primeira viagem e eu acho que é importante às vezes a gente compartilhar esse tipo de coisa, porque às vezes vocês aí estão passando pela mesma coisa. E é isso, mamães. Não se sintam culpadas de vocês não darem o mamar de madrugada quando o bebê de vocês já tá sendo bem alimentado durante o dia. Isso, gente. Todo mundo nessa casa voltou a dormir. Né, Nala? Nala agradece. É isso.